Shalom, shalom, meus amados irmãos. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, invada a tua vida, a tua casa. Estamos numa jornada rumo ao lar, sendo convidados a sermos vencedores em cada etapa da nossa vida. Quinto dia. E hoje o tema é Vencendo as armadilhas de Satanás. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele não faltará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. João 16, verso 13. Que incrível! Cristo é a verdade. Ele é o Verbo. Tem uma parte na palavra de Deus que ele não deixou que nenhum dos seus filhos que foram inspirados escrevesse. A lei. Vocês estão percebendo que nós estamos estudando dia a dia um ponto da lei? E eu louvo a Deus por aquela nossa semana de oração que fomos no santuário e estudamos o santuário dentro do Sermão do Monte. Cada móvel com uma bem-aventurança. Isso é tremendo do Senhor. Isso são as verdades que Jesus trouxe. Quantas pessoas têm dito que nós não devemos mais guardar a lei? Se o Sermão do Monte, o Senhor devolve toda a lei, Ele faz a base do seu Sermão do Monte a lei. Precisamos buscar na palavra. Vamos pedir agora ao Senhor sabedoria, o Espírito Santo. Feche seus olhos e vamos juntos, em unidade, orarmos ao Senhor. Paizinho querido, Tu és soberano, Tu és Senhor, Tu és misericordioso e nós estamos aqui para Te adorar em espírito e em verdade. Toma nossa mente, Pai. Nos ajude a ter a fé em Jesus. Derrama sobre nós Teu Espírito Santo. Toma, Senhor, os nossos 5 amigos ou familiares que escolhemos. Trabalhe na vida deles. Trabalhe no final dessa jornada, nosso encontro presencial. Em nome de Jesus, entregamos, Senhor, a mensagem de hoje em Tuas mãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor trouxe ao meu coração de compartilhar Êxodo 15. E como essa história está fazendo um paralelo tão tremendo em cada ponto que estamos estudando. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Precisamos vencer os enganos de Satanás. Ele tem usado estratégias, geração após geração, disfarçando o erro como verdade. Eu quero continuar aquele pedacinho de 1 Coríntios 10, que nós terminamos ontem meditando. E o verso, então, que é o verso 11, diz que tudo foi escrito como figura para aviso nosso. Olha, ora, 1 Coríntios 10, verso 11, ora, todas essas coisas, elas lhes sobrevieram como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Paulo está mencionando aquele povo lá, saindo do Egito, passando pelo mar, passando por decepções, mas murmurando, verso 10. E nós não podemos murmurar, porque murmuração é pecado. Se Jesus tivesse murmurado, ele não teria pagado o preço pelas nossas vidas. Olha quão sério
Por isso que a Bíblia nos convida em tudo dar graças. Mas águas de Mara, águas amargas, nós precisamos entender que Satanás tentou aniquilar de todas as formas esse povo. E eu quero mencionar uma família dentro das águas de Mara, e você vai entender. Uma família que, se não fosse uma serva, Satanás teria aniquilado essa família. Mas essa serva, junto com alguém muito especial que Cristo a deu, venceram as armadilhas de Satanás. Antes de ir para a história que nós vamos fazer nesse paralelo, eu quero ler um pouquinho aqui da revista para vocês. Os enganos de Satanás. Satanás tem operado com poder enganador, introduzindo uma multiplicidade de erros que obscurecem a verdade. Por meio dessas falsas doutrinas, Satanás consegue terreno para afirmar e cativa a mente das pessoas, fazendo com que se apeguem a teorias que não têm fundamento de verdade. Evangelismo, página 508. Quais são os nossos motivos de oração hoje? Primeiro, para que jamais duvidar da palavra de Deus. E por meio do estudo da Bíblia e oração, ser capaz de resistir aos ensinamentos que são errôneos. Segundo, pelos refugiados, desabrigados, aprisionados e perseguidos. Orem hoje pelas minhas filhas espirituais. Eu trabalho dentro do presídio feminino de Belo Horizonte e eu tenho elas como filhas. Eu amo a vida delas. A última terça-feira, e aí eu disse para elas que eu ia para essa missão, que eu iria ficar um mês. Algumas delas choraram. A gente sente tanta saudade quando a senhora fica esse tempo sem estar aqui. E eu mencionei com elas a história ali da mulher do fluxo de sangue. E ela estava ali rejeitada no lixo. E eu fiz uma comparação, um paralelo entre aquela mulher e elas. Mas Jesus, ele cura a filha de Jairo, que tem 12 anos de idade. E aquela mulher, 12 anos doente. Isso também não é por acaso. Sabia que nada na Bíblia é por acaso. E eu sempre me atento a esses detalhes. E aí eu passo minhas noites perguntando ao Senhor. E Ele tem me respondido e eu louvo a Ele por isso. E eu mostrei para elas que aquela menina tinha sido, aquela mulher tinha sido rejeitada pelo pai. Mas um pai estava ali implorando que Jesus fosse visitar a filha, né? Fosse curar sua filha, Jairo. Mas Jesus, antes de curar a filha de Jairo, tem uns paralelos tão incríveis. Ele cura ela que não tem filha e ele dá uma cura completa. Ele não dá só uma cura física. Por isso que ele pergunta quem me tocou. Porque ele dá a cura também espiritual. Porque ela estava rejeitada e ele chama ela, filha, a tua fé te salvou. Ore pelas minhas meninas. Ore por elas. Ore também pelos policiais que estão presos, e eu trabalho com o presídio da Polícia Civil. Ore também por eles. E eu também me despedi deles essa semana e disse, olha, só daqui a um mês. E é uma bênção, então peço que vocês orem em especial por eles. E o terceiro é pelos 5 amigos, não esqueça. Então, olha, ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, Satanás consulta continuamente os seus anjos quanto ao
plano de maior êxito a fim de lhes transtornar a fé. Você sabe que Satanás quer mais? Ele quer mais mexer na minha e na sua vida? É na nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esperem pelo último dia, pelo nosso encontro presencial. Foi essa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, para que de uma forma muito especial compartilhassem com vocês. E aí nós vamos entender sobre as 12 fontes, sobre 12 pães que sobraram da multiplicação. Grandes coisas nós vamos entender. Ver que a igreja que sabe, as igrejas populares que estão sendo embaladas para dormir pelo poder do enganador. E nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Muitos salvos estão ali e o nosso dever é clamar, porque o Senhor tem filhos em todos os lugares. Todos os lugares. Em qualquer tipo de religião, inclusive no candomblé, e nós temos que orar por eles. Estão cegos por meio de agradáveis sofismas e de mentirosas maravilhas. Lembra do que nós mencionamos ontem? Do que ele fez? O reino dele é baseado em mentira. O reino de Deus é baseado só em verdades. Ele continua conservando-os sob o seu domínio. Ele dirige seus anjos para que lancem suas ciladas, e especialmente sobre aqueles que aguardam o segundo advento de Cristo e se esforçam por observar todos os mandamentos de Deus. É contra eles que ele está irado. Apocalipse 14, verso 12, se eu não me engano, estou falando de cabeça agora, diz assim, que ele está irado contra os que... Vamos ler juntos, vamos. Apocalipse 14, verso 12. Aqui não está mencionando, mas o texto, né? Mas está mencionando contra quem que ele está irado. É isso mesmo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Fé em Jesus e guardar a lei do Senhor Jesus. A inimizade dele é contra a lei. O livro Patriarcas e Profetas tem um capítulo inteiro falando que a inimizade de Satanás é contra a lei de Deus. Ele era um querubim guardador da lei no céu. Qual que você acha que é o argumento que ele usou no céu para conseguir arrastar uma terça parte dos anjos? Vamos ser santos, mas sem guardar essa lei. Lançou fofoca, intriga, o comércio do mal, de que diz Ezequiel 28. Por isso que nós não podemos ser fofoqueiros. Não podemos causar intriga entre os nossos irmãos, porque quem faz isso são filhos das trevas e não da luz. Ele vai causando mentiras, intrigas, e nós temos que vencer as armadilhas dele. O grande enganador diz: devemos guiar aqueles que estão chamando a atenção do povo para o sábado de Jeová. Eles levarão muitos a ver as exigências da lei de Deus. E a mesma luz que revela o verdadeiro sábado também revela o ministério de Cristo no santuário celestial. E revela que a última obra para a salvação do ser humano está seguindo adiante. Conservem nas trevas a mente do povo até que a obra termine e teremos conseguido o mundo e a igreja também. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos, página 472. Queridos, a lei é a inimizade dele. Reparem, e quanto mais próximo estamos do fim, mais surgirão todos falando contra o quê? Contra a lei. Mas Isaías capítulo 2, ali está chamando o povo para o monte, para a verdade. O povo vai vir
E qual é a verdade que está ali? O sábado, o mandamento esquecido, o mandamento que foi tirado, guardar outros dias. Qual é o dia que nós vamos guardar na eternidade? E nós temos que saber resistir. Sem oração, ninguém está livre de perigo por um dia ou uma hora sequer. De forma especial, devemos suplicar ao Senhor sabedoria, compreender Sua palavra. Ali estão reveladas as armadilhas do tentador, bem como os meios pelos quais podemos resistir a ele com êxito. Satanás é perito em citar as Escrituras, dando sua própria interpretação às passagens pelas quais espera nos fazer tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com humildade de coração, nunca perdendo de vista nossa sujeição a Deus. Ao mesmo tempo que devemos estar em constante guarda contra as ciladas de Satanás, devemos também com fé orar sempre. Não deixes cair em tentação, Mateus 6, verso 13. E o grande conflito, página 442 e 443. Cristo tem sido companheiro diário e amigo familiar dos fiéis seguidores. Nossa única proteção nesse mundo é Cristo. Viverão em contato íntimo e em comunhão constante com Deus. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora regozijam-se nos raios não ofuscados do resplendor da glória do Rei. Em sua majestade estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu no coração. Parábolas de Jesus, página 248. Nossa ação missionária do dia de hoje, o quinto dia, é convidar os amigos de oração para um culto de pôr do sol na sua casa, um culto no sábado, dia 3, no domingo, dia 4, ali recebendo os tratamentos naturais. Sabe que uma família, através de uma mulher, eu mencionei para vocês, venceu as artimanhas de Satanás. E aqui em Parábolas de Jesus diz que a glória de Deus, Isaías 58, nós precisamos entender isso, porque é muito importante. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia como Jesus estudava, como Jesus conhecia, através da sua mãe Maria, né? Maria que ensinou Jesus a Torá. Ele nasceu como um bebê e quem ensinou ele, bebezinho, foi Maria. Com 12 anos, é a primeira vez que o Espírito Santo fala diretamente com Jesus no templo e diz: você é o Cordeiro. Tá vendo esse cordeiro que está sendo morto nessa festa da Páscoa? Esse cordeiro será você. Mas até ali quem ensinou foi Maria. E Jesus, ele sabia a palavra, mas ele sabia contrapor. Quando Satanás disse, está escrito, transforma essas pedras em pães. E ele diz, mas também está escrito. Você precisa conhecer a palavra para contrapor as trevas. Essa família saiu da terra do pão e foi para a terra de Moabe. Quem era o soberano em Moabe? O soberano em Moabe era Dagon, e Dagon significa devorador. E essa família praticamente foi devorada pelas trevas. Só não foi devorada porque uma mulher se levantou para vencer as armadilhas de Satanás. Elimeleque era descendência de Judá. Coloque uma coisa na sua mente. O mal fez de tudo para que Jesus não nascesse. E ali,
Dagon tomou Elimeleque e os seus 2 filhos, Quilion e Malom. Agora, Noemi, se ficasse ali, iria morrer também. O devorador iria devorar essa mulher. Mas na terra do pão tinha uma lei. A terra do pão tinha uma lei que as espigas que caíssem deixassem para as órfãs e para as viúvas. E Noemi então toma uma decisão de voltar. Voltas são recomeços. De onde você precisa voltar para vencer as armadilhas de Satanás. E agora ela diz para suas 2 noras, Orfa e Ruth: vá para a casa do pai de vocês. Noemi pensou mais nas noras do que nela mesma. Eu não tenho mais filhos para vocês. Orfa tomou a decisão certa. Mas eu quero que você entenda uma coisa: nem sempre a decisão certa é a melhor escolha. Ruth, ela tomou a melhor escolha. E a escolha dela está em Ruth 1, verso 16. Cesiane, ok, essa família está vencendo as armadilhas, vai vencer. Nós vamos ver. Mas o que isso tem a ver com Mara? Com as águas de Mara? Você vai ver já já. Ruth então diz para sua nora, para sua sogra, desculpa. Disse, porém, Ruth 1, capítulo 1, verso 16. Disse, porém, Ruth: não me peças para que te abandone. Não me peças para que te deixe seguir-te. Porque onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu pousares, ali pousarei. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei eu. E onde quer que fores sepultada, assim o Senhor e não outro que me separe de ti. Só a morte. Ruth seguiu com Noemi. Noemi vai ter que atravessar um mar morto. Voltas são difíceis. Talvez você está dentro da igreja, mas precisa voltar para o primeiro amor. Voltar para a intimidade. Você percebeu que a única coisa que nos vai dar proteção é a intimidade com Deus? Quando elas chegaram, eu quero que você veja o verso 19. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Veja a resposta dela. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, mas me chameis Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela está em grande amargura. Mas eu desafio vocês a encontrar Noemi murmurando. Não existe murmuração de Noemi. O que a gente acabou de aprender lá em 1 Coríntios 10, que aquele povo foi prostrado no deserto porque murmuraram, porque prostituíram, porque fizeram coisas que desagradaram a Deus. Eu quero te levar a uma reflexão. Você tem feito coisas que desagradam a Deus? Esse é o tempo de conversão. Esse é o tempo para vencer as armadilhas de Satanás. Esse é o tempo. Jesus também esteve em grande amargura. Ele não citou as águas de Mara. Noemi conhecia a história do seu povo. Por que o Egito aconteceu o que aconteceu? Porque ele esqueceu quem foi José do Egito. Não sabiam a história, mas Deus nunca deixou que o seu povo esquecessem a história. Só um spoilerzinho. Consegue agora entender porque 12 fontes de água é a água espiritual para nós não termos sede, porque nós conhecemos toda a história de onde, quem são os nossos antepassados. E eles são fonte de água viva a nos alimentar, a nos saciar a sede.
A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Noemi, ela bebia dessa água, por isso ela conhecia a história. 12 tribos. A família dela era de uma das 12 tribos. Ela nunca murmurou. Você não encontra aqui murmuração na história de Ruth. Eu não posso dizer que ela nunca murmurou antes, mas aqui, de quando ela chega, e ela foi uma escola para Ruth. Por que vocês acham que Ruth quis seguir Noemi? Porque Noemi foi uma escola para Ruth. Noemi apresentou o Deus verdadeiro para Ruth. Ela foi uma escola para Ruth. Por isso que Ruth tomou a melhor decisão. Mas nós precisamos entender que Satanás queria destruir a família de Elimeleque. Porque destruindo a família de Elimeleque, não tinha como Jesus vir a essa terra. Ruth está na genealogia de Jesus. Ruth não tinha marido, não tinha agora filho, pobre, estéril. O marido tinha morrido, mas escolhe vencer as armadilhas de Satanás. Escolhe Jesus. Ruth, ela é aquela estrangeira que é enxertada na oliveira que é Cristo. Por isso que todas as festas judaicas se lê a história de Ruth. Você precisa entender, é só um spoilerzinho, que o filho de Ruth com Boaz não vai ser filho de Ruth e Boaz, mas vai ser filho de Noemi. E é esse filho que dá descendência de Jesus. Você vai entender isso. Nós vamos entender que dessa água amarga, as 12 fontes de água doce, as 12 fontes a jorrar, vai continuar. Mas eu quero terminar dizendo a vocês que nós precisamos resistir. E uma forma para resistirmos é vivermos Isaías 58. É o verdadeiro jejum. Aqui falou sobre a glória de Deus. Isaías 58, queridos, eu tenho visto isso acontecer claramente. Isaías 58, ele fala sobre o verdadeiro jejum. E Cristo fala que o verdadeiro jejum que ele quer é que atire as ataduras da impiedade. Tire o jugo que nós vamos viver no domingo, dia 4. E aqui diz assim, então romperá a tua luz como a alva. Não é isso que nós lemos aqui na revista? Então tua luz romperá como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Lembra lá das águas de Mara? Que Deus deu as leis, as ordenanças e diz que se seguisse, nenhuma enfermidade que ele pôs sobre o Egito chegaria até o povo. Então romperá a tua luz como a água e tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante de ti. Só tem como nós sermos justificados em Cristo se nós obedecermos. E a glória do Senhor será nossa retaguarda. Então clamarás, o Senhor responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Você imagina Deus dizendo para você, eis-me aqui. O que você deseja, filho? Nosso tempo acabou. A gente vai continuar estendendo isso aqui também. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus, tome os teus filhos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.